Bom dia, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e inspire as reflexões dessa manhã de domingo, para que possamos, da melhor forma possível, absorvermos a mensagem, refletirmos sobre o nosso papel, sobre a nossa posição de compreensão e de prática da mensagem e dos exemplos que Jesus nos vem deixando ao longo de muitos milênios. Continuando hoje com um ciclo de estudos que já viemos mantendo há algumas semanas, Alguns estudos voltados para os temas centrais, os sinais dos tempos e a geração nova, contidos no 18º capítulo, o último capítulo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Um tema bastante atual, Porque fala dos sinais desses tempos, Não desses tempos estreitos de alguns dias, de alguns anos, mas desses tempos que se referem à transição planetária, Uma transição do planeta de provas e expiações para a regeneração. E atual porque também estamos vivendo uma crise de saúde, Uma crise sanitária sem precedentes. Então, uma crise que entendemos, do ponto de vista espírita, da compreensão da transição planetária, está igualmente inserida nesse contexto, de forma a chamar a nossa atenção, de forma a nos despertar para aqueles movimentos necessários de renovação pessoal e coletiva. Esse é o tema que a gente vem trabalhando todo o mês de maio e adentramos agora por junho, Hoje trataremos de um tema específico, como toda semana, dentro desse tema central. O nosso tema específico hoje será a nova era, A nova era. E sem perdermos aquele destacado foco, Toda semana a gente lembra e é importante que lembre. O nosso foco principal dentro desse tema, é claro, é a intenção nossa aprendermos sobre o tema, as informações que Kardec e os Espíritos trouxeram para nós sobre esse tema, sobre essa transição planetária, sobre uma série de aspectos referentes, relacionados a esse tema. Mas o nosso foco principal dentro do aprendizado do tema é a nossa posição pessoal de compreensão e de prática desses temas, pois só assim consolidaremos o aprendizado desse tema, na prática diária das suas proposições. Destacamos 4 questões que nos nortearão esse foco da nossa posição pessoal. São questões que cada qual precisa fazer para si mesmo. Vejamos quais são. A. Eu já tenho me comportado como um cidadão da nova era, ou seja, um homem de bem, não dentro dessa conceituação tão comprometida atualmente do homem de bem, caracterizaria aquele homem branco, destacado de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade elitista branca. Não. Essas foram deturpações, mas aqui o homem de bem é o homem que trabalha diariamente para romper com seu próprio egoísmo e desenvolver a sua solidariedade e fraternidade. Então, eu já tenho me comportado como um cidadão dessa nova era, esse homem de bem? Segunda pergunta. Tenho empregado esforços para ser um homem de bem, menos egoísta e mais fraterno? Esse é o homem de bem. O que eu tenho esperado de Deus? Eu tenho um papel a cumprir na transição, no mundo que será regenerado, na vida, na sociedade, na família. Mas, fora o meu papel, o que eu tenho deixado, delegado, como tendo sido, como tendo entendido como papel de Deus? Quarta pergunta. O que eu tenho oferecido à vida? Do muito que eu peço, do muito que eu desejo, do muito que eu acho que mereço. O que eu tenho oferecido à vida? Esperamos que ao longo desse estudo de hoje
onde falaremos da era nova, das suas peculiaridades, de características da sociedade, da família, que possamos aprender essas coisas, mas sem esquecer que dentro de todo esse contexto é o meu posicionamento que faz a diferença. E essas questões tendem a isso, nortear esse meu posicionamento dentro desse contexto de crise, desse contexto de transição planetária. Sigamos em frente, então, com um pequeno resumo, um pequeno lembrete do que a gente já veio aprendendo dentro desse tema. Temos estudado ao longo desse tema central temas que nos levaram a entender que o universo, criado por Deus, Deus, na concepção espírita, é a inteligência suprema, não poderia deixar de ser, sem o que não seria Deus, e a causa primária do universo. Mais do que isso, é especulação. A gente entende essa necessidade dessa inteligência suprema e de uma causa primária para todas aquelas coisas que não conseguimos construir ou explicar. Deus é essa lógica. Dentro desse universo construído por Deus, tudo evolui. Planetas e humanidades. A humanidade evolui intelectual e moralmente, temos visto isso. Intelectual é a capacidade de discernir, de aprender. Não se refere aqui à aquisição de cultura. A aquisição de cultura é um caminho para a construção do discernimento, da capacidade crítica. Isso é a evolução intelectual. E a gente observa que, nesse particular, a humanidade já avançou muito. Já avançou com os recursos tecnológicos, científicos, toda a ciência. Poderia ter avançado mais e vai avançar mais, sim. Mas já andamos muito nesse terreno. A outra vertente de evolução, fora a intelectual, é a evolução moral. E essa transição planetária trata-se da evolução moral. Já desenvolvemos alta tecnologia. Precisamos agora aprender a usar a tecnologia para o bem, com ética, para a construção de uma sociedade respeitosa, onde cada qual só faça ao outro aquilo que deseja para si. Essa é a evolução moral. A partir do discernimento que a evolução intelectual produz, a nossa decisão pelo caminho adequado, pelo caminho onde o bem é o bem se for para todos. O bem só para mim é privilégio, é egoísmo. Então é nessa construção do bem coletivo que nós deveremos usar a nossa evolução moral para que todos os benefícios que a intelectualidade conquistou ao longo desses milênios sejam usados para o bem de todos. Igualmente entendemos que estamos chegando dentro desse cronograma do Cristo, que é também um cronograma do Pai, né? O Cristo, como representante de Deus, criou um cronograma baseado na evolução da humanidade, sim, baseado em fenômenos físicos que ponteiam, que norteiam, mas que não são decisivos, e baseado também no nosso livre-arbítrio. Dentro de toda essa equação, o livre-arbítrio da humanidade, de cada individualidade, é o que fala mais forte. É o que define datas e cronogramas para as necessárias mudanças. Então, percebemos que dentro do cronograma do Cristo, né, em determinado momento, nos aproximamos de uma fase aguda, importante, de transição planetária. Transição de uma categoria que nós consideramos provas e expiações. A Terra, a humanidade terrena, está vivendo as últimas fases, digamos assim. Isso não significa 5, 10 anos, talvez 100, 200, 300, mas é uma fase importante de definições em que sairemos da categoria de provas e expiações, já viemos da categoria de primitivos, chegamos a provas e expiações. O que caracteriza uma humanidade em provas e expiações? A predominância do egoísmo sobre a fraternidade. E estamos transitando, por isso transição planetária, para o estágio de regeneração. É um mundo regenerador.
A passagem por esse novo mundo, essa nova humanidade, nessa nova categoria de humanidade no próprio planeta Terra, será para que ao longo desse período consolidemos essa regeneração. Coloquemos em preponderância a fraternidade sobre o egoísmo. Essa é a transição planetária em que, por ora, pede-nos decisão, pede-nos determinação para nos posicionarmos do lado adequado, do lado da fraternidade. Isso é o que nós viemos estudando ao longo de 5 semanas, né? E hoje pretendemos falar sobre a Era Nova. A Era Nova é justamente onde chegaremos a partir desse processo de transição. Estaremos numa era nova, que não será por cenários, por determinação divina, mas por modificação da humanidade que aqui nos encontramos. Será preciso intervenção? Sim. Será preciso apoio de espíritos evoluídos que, nesse momento em que a humanidade chega a um estágio propício ao aprendizado, propício a seguir orientações adequadas de bem, de paz, de bem coletivo, será necessário que espíritos já de uma evolução superior à nossa venham para nortear e capitanear esse processo? Sim, será necessário. Talvez por todo o nosso comprometimento com esse passado, talvez ainda pela nossa posição vacilante no bem, precisemos desses orientadores, desses capitaneadores do processo. Mas precisamos também estar o mínimo preparados para termos condições de seguir os seus bons exemplos. Como se dará? Aquele grupo que não pretende ajudar, colaborar, esse não vai ter como ficar. Decidimos por um comportamento novo, mais adequado, mais solidário, mais fraterno, e alguns que não querem participar vão ser convidados a sair. Os que aqui estivermos boa vontade de seguirmos em frente, mesmo que por hora vacilemos, estejamos mais envolvidos com as ações equivocadas do que as acertadas, mas da agora para frente sensibilizados pelas crises como a Covid e outras tantas que nos abalam e chamam a atenção para repensarmos a sociedade, repensarmos a nós mesmos, nos posicionamos dispostos a seguir, a acompanhar, sim. Estaremos retornando reencarnações futuras aqui na Terra, para sermos orientados por esses espíritos que não virão em forma de espírito, mas reencarnarão. E justamente por trazerem essa evolução superior à nossa, apresentarão esses procedimentos no dia a dia, nas creches, nas escolas, nas várias famílias, nas comunidades, em famílias mais aristocráticas, nascerão em várias áreas da sociedade, para que crescendo ali possam fornecer o bom exemplo da fraternidade, da solidariedade, da tolerância, de todos os setores, da convivência com a diferença de forma harmoniosa, da quebra dos preconceitos. E aqueles que dispostos aqui estivermos, iremos seguindo esses bons exemplos. Assim se dará o processo. Tivemos vendo isso em outros estudos anteriores. Depois, quem quiser, está disponível no YouTube. São 5 outros estudos. Em cada um deles falamos de uma dessas etapas: progressão dos mundos, sinais dos tempos, a geração nova, transição planetária e cronograma, né? O cronograma do mestre para essas transições. Foi o que tivemos comentando em outras aulas. Se quiser, podem buscar lá para se aprofundar. Mas em linhas gerais foi isso que vimos. E tudo isso redundará numa nova era. É dessa nova era que estaremos comentando, conversando hoje, de um ponto de vista dessa mudança, o que ela proporcionará, que nova era é essa. Para tanto, vejamos um estudo que Kardec faz no livro, estudo seu, que depois foi lançado na obra intitulada Obras Póstumas, né, em que ele lançou o título
Fraternidade, igualdade e liberdade. Foram também os lemas do Iluminismo, 100 anos antes de Kardec, foram os temas da Revolução Francesa. E Kardec, num estudo bem bacana que a gente vai perceber agora numa leitura comentada, disserta sobre esses três pilares importantes para a construção de uma sociedade da nova era: fraternidade, igualdade e liberdade. Vejamos o que Kardec traz para nós numa leitura comentada, está lá contido no livro Obras Póstumas. Vejamos. Kardec começa assim: liberdade, igualdade, fraternidade. Estas três palavras representam por si sós programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, se o princípio que elas traduzem pudesse receber integral aplicação. Kardec diz para nós que liberdade, igualdade e fraternidade são pilares que representam por si só um programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, ou seja, transformaria a sociedade de hoje numa sociedade da era nova, numa sociedade fraterna, livre e igualitária. Mas entende ele que isso precisaria, para que isso acontecesse, precisaria que o princípio que elas traduzissem, ou seja, o princípio por trás dessas palavras, dessas proposições, recebesse integral aplicação. Precisaríamos viver na sua totalidade a fraternidade, a igualdade entre os seres, as famílias, os grupos que vivem em sociedade e a liberdade para todos. Esses princípios precisariam estar sendo aplicados na sua totalidade para que a gente produzisse uma reforma social sem tamanho. Vejamos então como ele desenvolve esse assunto. Ele continua assim, olha: a fraternidade de fraterno, de fratos, de irmãos. Fraternidade é o princípio do qual nos tratamos como irmãos. Entendemos que somos e nos tratamos como tal, em toda a sua profundidade. É o que Kardec quis dizer na aplicação total daqueles princípios. Então a fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume, diz Kardec, todos os deveres dos homens uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É, por excelência, a caridade evangélica e a aplicação da máxima: proceder para com os outros como gostaríamos que os outros procedessem para conosco. É o oposto do egoísmo. Então, fraternidade, que significa nos considerarmos, sentirmos uns aos outros e nos tratarmos como irmãos, significa devotamento para com as causas coletivas, para com o próximo, o necessitado. Significa também abnegação. Abrir mão muitas vezes do seu tempo, do seu lazer, do bem só para você, para cuidarmos do bem do outro e do bem para todos. Tolerância. Não concordo, diz uma frase antiga que trata sobre tolerância. Não concordo com nada do que dizes, com nenhuma palavra, nenhuma vírgula, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-lo. É assim que a gente está vivendo? Isso é tolerância. Cada qual vive a sua própria experiência. Existem regras sociais, é claro, todas aquelas atitudes que forem nocivas à vida social, a sociedade precisa se manifestar, tomar atitudes, não falamos disso. Mas fora esse aspecto que contraria a lei e os direitos da sociedade como um todo, é direito de todos viver a própria experiência religiosa, sexual, política,
social, familiar. Dentro da lei de tolerância, respeitamos o direito do outro a viver a própria experiência do mesmo jeito que gostaríamos desse mesmo respeito. Isso tudo está dentro da fraternidade. A benevolência, mais do que a beneficência. A beneficência é o ato de ajudar, e precisamos muitas vezes ajudar com o recurso material aquele que não tem. Mas a benevolência vai além. A benevolência é o sorriso, é a tolerância praticada, é a capacidade de levar ao outro a paz, a tranquilidade. Isso é benevolência. A indulgência. Indulgência seria compreender as dificuldades alheias, mesmo nos seus erros, na mesma proporção em que precisamos e gostamos da indulgência para conosco. Essa é uma sociedade fraterna. São esses os sentimentos que caracterizam a fraternidade. É, por excelência, insiste ele, a caridade evangélica, fora da caridade, que resume todos esses sentimentos e ações que destacamos aqui, abnegação, tolerância, devotamento, benevolência, indulgência. Sem ela, não conseguimos a chamada salvação. E o que é salvação na conceituação espírita? Salvação é a autoeducação. Salvação é colocar dentro do próprio coração todo esse sentimento de benevolência, de bondade, de compreensão, de tolerância. Isso é salvação. Não nos salvamos para recebermos o prêmio posteriormente. O prêmio é toda a construção desse sentimento dentro do nosso coração. Já aí se produz o prazer e a felicidade de ser bom. Continua ele. Num povo de irmãos, e aí ele vai falar do segundo item, que é a igualdade. Num povo de irmãos, a igualdade será a consequência de seus sentimentos. Vimos que o oposto à fraternidade seria o egoísmo. O bem só para mim, só para os meus, só para o meu clã, é o que mais vemos por aí. Ah, mas eu ajudo quem? Os meus. Aqueles que comungam do meu teto, que compartilham da minha religião, da minha orientação sexual, da minha religião, da minha conceituação política. Isso é o egoísmo que impede a fraternidade. Num povo de irmãos, a igualdade será a consequência de seus sentimentos. Dentro de todos aqueles conceitos que vimos atrás de prática da fraternidade, a igualdade será mais um direito natural, porque nós faremos questão de oferecer essa igualdade para aqueles com quem compartilhamos como irmãos. E se estabelecerá pela força mesma das coisas. Qual, porém, o inimigo da igualdade? Da fraternidade é o egoísmo, da igualdade é o orgulho, que leva o homem a toda parte a buscar a primazia e o domínio, que vive de privilégios e de exceções. O orgulho poderá suportar a igualdade social, mas não afundará não afundará jamais, e a aniquilará na primeira ocasião. A igualdade é um corolário, ou uma consequência desse sentimento e dessa vivência como irmãos. Desejaremos para todos aqueles que entendemos como irmãos a mesma igualdade, a igualdade como gostaríamos para nós. Até falamos de igualdade em sociedade, toleramos algumas regras sociais que nos impõem a igualdade, mas não afundamos espontaneamente, ou seja, não a inauguramos de forma espontânea. E na primeira oportunidade quebramos essa igualdade, porque ainda o orgulho nos faz desejar o privilégio, aquele carro melhor, aquela casa melhor. Melhor do que? Melhor do que a que eu tinha antes? Não, melhor do que o meu vizinho. Aquela minha posição, aquele meu status, aquela minha relação com aquelas pessoas de poder que o meu vizinho não tem. Todo esse sentimento de privilégio, de exceção, nos leva a quebrar a igualdade. Diz ele que nós podemos até tolerar algumas imposições de algumas instituições sociais para a manutenção da igualdade, mas nunca a inauguraremos. E na primeira oportunidade a quebraremos na busca do privilégio pessoal, do privilégio de grupo,
das exceções para meu clã. Logo, a igualdade é fruto da fraternidade verdadeira, vivida integralmente. E a ela se opõe o orgulho, que deseja alguém ser mais do que o outro. Muitas vezes, quando dissemino a ideia de igualdade na sociedade, o faço desejando que os outros sejam iguais aos outros, mas que nós possamos estar destacados, aqueles outros todos que são iguais. É um sentimento contraditório. Já desejamos a igualdade, mas não abrimos mão dos nossos privilégios. E ele vai falar agora da liberdade como consequência da fraternidade e da igualdade. Ele diz assim, como já dissemos, a liberdade é filha da fraternidade e da igualdade. Mas como poderiam o egoísmo, que tudo quer para si, e o orgulho, que sempre quer dominar, dar a mão à liberdade que os destronaria? Como pode? O egoísmo e o orgulho são, pois, os inimigos da liberdade, como são da igualdade e da fraternidade. Nós percebemos que a sociedade, as instituições sociais, dentro dos grandes pensamentos, né, libertários, dos grandes pensamentos que trouxeram inovações, que trouxeram propostas civilizatórias cada vez mais profundas para a sociedade, colocam certas regras. Essas regras são colocadas nas constituições dos países, são colocadas nas organizações, né, na ONU, na Organização das Nações Unidas, com a intenção de estabelecer os direitos humanos. E elas são bonitas, elas propõem a igualdade, a liberdade, mas não são capazes para fundar a fraternidade, porque essa depende do desejo individual. Então Kardec destaca muito fortemente que é importante que as instituições apliquem essas regras, desses conceitos que nós já entendemos que são bacanas. Mas enquanto não formos capazes de romper com o egoísmo que quer tudo para si e com o orgulho que defende os privilégios pessoais, não seremos capazes de implantar efetivamente essa tríade, né? Liberdade, fraternidade, igualdade e liberdade. É preciso fundarmos as bases para que efetivamente esse telhado venha como consequência daqueles sentimentos que a humanidade precisa aprender a praticar. Prossegue Kardec. Porventura serão inaptas as instituições fundadas sobre os princípios de igualdade e de liberdade? É uma pergunta que ele faz. Porventura serão inaptas, despreparadas, né, incompetentes as instituições fundadas sobre os princípios de igualdade e de liberdade? Será? Responde ele. Semelhante opinião seria mais que errônea, seria absurda. Ninguém espera que uma criança complete seu crescimento para lhe ensinar a andar. É o que a gente andou falando um pouco antes, já como consequência do parágrafo anterior. As instituições sociais, a política, a família, né, a sociedade em geral, os grupos de esporte, os grupos de lazer, todas essas instituições sociais podem e devem colocar como regras, como princípios da sua prática diária, da sua convivência dentro do seu meio, a igualdade e a liberdade. É genuíno, é útil, é mais do que útil, é necessário. Embora ele reconheça que não terá a mesma força para completar
para fazer acontecer a igualdade e a liberdade do que se fizermos isso a partir da construção da fraternidade. É o que ele diz para nós. Mas é necessário que as instituições apliquem e desenvolvam esses princípios, sim. E ele argumenta dizendo: ninguém espera que uma criança cresça para aprender a andar. O que quer dizer? Não vamos esperar que todos os seres humanos desenvolvam sentimentos de fraternidade no seu coração de forma genuína, de forma completa e total, para que começamos a ensaiar igualdade e liberdade. Então é útil, é necessário e também é, digamos assim, educativo que as instituições proponham e desenvolvam esses conceitos nas suas reflexões e nas suas aplicações. Que todas as instituições, seja ela política ou religiosa, dentro dela haja uma preocupação com a igualdade de todos aqueles que ali participam. Igualdade em todos os sentidos. E que igualmente a liberdade seja possível. Nós aprendemos com o contrato social de Rousseau da perda da liberdade individual em troco da proteção que o Estado seria capaz de nos dar numa convivência coletiva. É fato. Não temos a liberdade absoluta desde que vivamos em grupo. Porque a nossa liberdade absoluta esbarraria no direito do outro, no direito à liberdade do outro. Mas dentro de uma convivência saudável, temos a liberdade da nossa prática na medida em que ela não avance na direção da liberdade alheia. E assim também o outro com a sua liberdade, desde que não avance na nossa liberdade. Essa é o princípio da convivência. As instituições precisam fazer a manutenção desses princípios, refletir sobre eles, exemplificá-los, fazer com que se cumpram. É necessário, mesmo antes que o homem assuma por completo esse sentimento de forma individual, espontânea, total. Continuemos na exposição de Kardec. Ele diz assim: todos vós que sonhais com essa idade de ouro, né? Com a fraternidade, a liberdade e a igualdade sendo praticada por toda a sociedade. Então, todos vós que sonhais com essa idade de ouro para a humanidade, trabalhai, antes de tudo, na construção da base do edifício. Antes de pensardes no telhado, dai-lhe por fundação a fraternidade, na sua mais pura acepção. No entanto, para isso, não basta decretá-la e inscrevê-la numa bandeira. É preciso que ela esteja no coração. E não se muda o coração dos homens por meio de ordenações. Kardec é muito profundo, ele vai direto às questões que dizem respeito. Ele está falando aqui da vida social. É desejável uma sociedade onde os seus membros possam ter a liberdade dentro dos limites do respeito à liberdade alheia e que vivam de forma igualitária, com os direitos iguais, direitos à justiça, direitos ao pão, direitos ao hospital, à saúde, direitos à educação. Sim, isso é desejável. As instituições em geral, as instituições políticas, né, na condição dos seus poderes, legislativo, executivo, judiciário, precisam trabalhar para que essas causas, igualdade, liberdade, sejam praticadas em todas as suas instâncias, por todos os cidadãos? Sim. Isso precisa ser propanado, divulgado, valorizado, estimulado. É preciso, mas reconhece ele que enquanto essas instituições não se preocuparem em levar todo esse sentimento em forma de sensibilização para cada coração humano, as instituições por si sós não serão capazes de sustentar essas teses de forma completa e duradoura. Serão bases
pouco sólidas. Será aquela construção sobre a areia, porque a base real desse edifício de igualdade e liberdade é a fraternidade. E igualmente não se impõe que sintamos que o próximo é um irmão nosso, filho do mesmo Deus, desejoso e com direito à mesma felicidade e às mesmas conquistas sociais. Só a fraternidade sentida poderá ser vivida e servirá como base sólida para a construção de uma sociedade onde os seus membros tenham a liberdade e vivam igualitariamente, econômica, social, familiar, política, religiosa e sexualmente. Todos os valores em que nós desejamos ser respeitados, precisamos oferecer isso para todos os membros da sociedade. Numa definição do que seria o bem, um mensageiro, um trabalhador da obra espírita, através do livro que chega até nós por André Luiz, ele traz para nós uma conceituação do bem. O que seria o bem? E o que seria o mal? O mal seriam o bem-estar, o conforto, a felicidade, recursos financeiros sem demasia, mas em quantidade para se viver bem, uma boa educação, salários dignos. Esse seria o mal, desde que tudo isso fosse para um só ou para poucos. E o que seria o bem? O bem seriam essas mesmas coisas: salário decente, dignidade na educação, saúde para todos, conforto necessário, uma condição econômica que me dê uma condição digna de vida para todos. A diferença entre o bem e o mal na conceituação espírita é unicamente que o mal é o bem para poucos, para privilegiados, é a exceção. E o bem é o bem para todos, sem privilégios, sem exceções. É isso que a gente precisa construir na sociedade. Isso é uma sociedade igualitária. Essa é uma sociedade que propana e vive o bem. É a sociedade que todos desejamos, mas que pelo egoísmo ainda não permitimos que o bem seja para todos. Queremos só para nós, não abrimos mão, não tratamos o próximo como um irmão com os mesmos direitos. E em nome do orgulho, gostamos dos benefícios e dos privilégios, das exceções só para mim e para o meu clã. E igualmente por isso não instalamos a liberdade, a igualdade e a fraternidade na sociedade. Essa é a questão principal. É importante que as instituições propanam, divulguem, reflitam, mas precisamos implantar todo esse sentimento de fraternidade no coração de cada indivíduo, para que, como decorrência, a sociedade viva essas experiências, viva dessa forma. Essa é a era nova em que o Espiritismo acena para nós como uma possibilidade real de conquistas reais a partir de tanto que já viemos conquistando intelectual e até o que já conquistamos moralmente. Mas não paramos ainda e precisamos prosseguir. Kardec encerra a mensagem assim, olha: será possível a destruição do egoísmo e do orgulho? Ele entendeu que as instituições precisam manter a igualdade e a liberdade como critérios a serem perseguidos plenamente. Isso vai dar um pouco mais de justiça social, isso vai nos trazer um pouco mais de civilidade na convivência, isso vai servir de exemplo e de norteamento para cada cidadão
transformar essa prática institucional numa prática individual. Sentir assim. Mas isso não será o suficiente para uma prática espontânea, coletiva, sólida, duradoura. Precisamos, para isso, implantar a fraternidade no coração humano, para que dele deixem o egoísmo e o orgulho e adentrem a solidariedade, a fraternidade, a tolerância, a abnegação, a devoção. Mas a questão que Kardec faz agora é a seguinte, tá? As instituições precisam praticar, é útil, é. Não é totalmente sólida se não está dentro de cada coração, não é. Essa solidez, essa estrutura precisa passar pela extração do egoísmo e do orgulho do coração de cada indivíduo, sim. A questão que Kardec faz agora é a seguinte, será possível a destruição do egoísmo e do orgulho? Observemos o seguinte, nessa era em que vivemos, de tanta polarização política no Brasil e também no mundo, parece que é só aqui, mas não é, o mundo inteiro vive essa crise política, essa crise social, essa crise que representa uma crise de crescimento, né? Vivemos a dicotomia entre o que já desejamos, aquele sentimento do que já precisamos fazer socialmente, a liberdade, a igualdade, mas do que já em contraponto, né, em contraposição ao que já conseguimos praticar. Queremos o bem de todos, mas não queremos abrir mão dos nossos privilégios. Queremos a liberdade para todos, mas não queremos abrir mão dos nossos excessos. Queremos que todos vivam com qualidade, mas não conseguimos pensar em oferecer o nosso tributo de esforço e de benevolência para essa qualidade alheia e essa qualidade coletiva. Vivemos esse período e essa crise gera igualmente movimentos reacionários, movimentos sociais daqueles que não desejam essa mudança e daqueles que mesmo desejando ainda não conseguem praticar e ainda lutam pelos próprios privilégios. É o momento em que vivemos, é uma crise talvez das mais agudas nesse conflito do que já sabemos que seria bom para uma sociedade justa e daquilo que já estamos dispostos a experimentar. Nessa crise que passamos por todo o mundo, identificamos o recrudescimento do egoísmo e do orgulho. Não que tenhamos ficado mais egoístas e mais orgulhosos, mas ele aparece de forma mais visível, ele é destacado nesse momento. E nessa crise que estamos vivendo, percebemos que precisamos extirpar o egoísmo e o orgulho. Apontamos para o político, pela corrupção, pelo desvio de verba, pelo desinteresse às causas sociais, mas igualmente agimos assim aqui, quando estamos em evidência com relação aos nossos privilégios, quando estão em evidência a exceção que gostaríamos de manter. Os políticos não são mais do que nós, que por hora estamos exercendo uma posição de mando, de poder, mas que representam de alguma forma toda a sociedade. Não quero aqui destacar nenhum político em particular, nenhuma política pública em particular. Eu sei que alguns votaram em A e outro em B, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, na Alemanha, não é disso que estamos falando. Eu estou dizendo que de alguma forma, estamos dizendo a partir da leitura de Kardec, que de alguma forma aquele político é representativo de pelo menos parte dessa sociedade. Pelo menos parte de alguma sociedade, porque ele não saiu do nada, ele é alguém que nasceu como nós, reencarnou, veio com a tarefa de acertar, expiando os seus erros do passado, provando situações novas para desenvolver o seu caráter, e que, igualmente como nós, aqui no dia a dia da nossa sociedade, em família, também erramos, também fugimos do nosso dever e tropeçamos mais uma vez, é isso que estou querendo dizer. Então, nesse sentido, ele é representativo de parcela da sociedade, ele é igualmente um espírito que reencarnou para acertar, primeiro consigo próprio, depois com a sociedade, e não está conseguindo. Então somos toda uma sociedade
adoecidas. É verdade que existem aqueles que saem fora das regras, aqueles muitos, é verdade. É verdade aqueles que não têm boa vontade nenhuma para com a sociedade, é verdade. Eles estão na política, estão nos clubes de futebol, nos clubes esportivos em geral, eles estão nas religiões, eles estão dentro da nossa família. É isso que precisamos estar atentos. Nós estamos sempre reclamando e reivindicando que o outro mude, seja esse outro um político, um líder religioso, um sindicalista, seja o chefe da família, mas não percebemos que essa mudança efetiva só se dará se a começarmos pelo coração de cada um de nós. Mudarmos o nosso sentimento em relação, inclusive, àquele que está errando em sociedade. A indulgência para com o erro alheio. Isso não significa conivência com o erro. Não significa admitir que em sociedade aqueles líderes pratiquem o que quiser. Não. Nesse particular, cabe o protesto pacífico, cabe o posicionamento adequado à reivindicação da mudança, seja esse líder religioso, político, onde quer que ele esteja atuando. Mas, do ponto de vista humano, da compreensão daquele espírito reencarnante que está ali, cabe a oração, cabe a indulgência, o perdão e a tolerância. Esse é o posicionamento do espírita diante da crise, diante dos erros que ainda cometemos todos, uns mais, outros menos, mas é a nossa sociedade. Que precisamos impor a ela regras institucionais? Sim, para forçar a justiça social, para servir de exemplo e de inspiração, mas que efetivamente só conquistaremos solidez na fraternidade, igualdade e liberdade, quando colocarmos esses sentimentos dentro do coração humano. É isso que Kardec destaca nesse parágrafo agora. Será possível a destruição do egoísmo e do orgulho? Respondemos, Kardec diz assim, respondemos alto e firmemente. Sim, completa ele. Do contrário, seria determinar um ponto de parada ao progresso da humanidade. Sim, é possível a destruição do egoísmo e do orgulho dentro do coração humano. Substituindo esses pela solidariedade, pela abnegação, pela fraternidade, pela devoção, pela tolerância, pela indulgência, pela benevolência. É possível. E ele diz que é a única lógica por compreendermos que a humanidade continua avançando. E não parou ainda de avançar. Precisamos seguir em frente. E ele encerra dizendo assim para nós: cabe aos homens progressistas acelerar esse movimento por intermédio do estudo e da utilização de meios mais eficazes. Ele diz: precisamos manter as instituições, regras, normas, procedimentos, reflexões igualitárias e de liberdade? Sim, mas igualmente essas instituições, da pessoa de seus líderes, de seus membros, precisamos aprender, desenvolver, refletir e aplicar métodos mais eficazes para sensibilizar e promover a educação humana de cada indivíduo na direção da construção de sentimentos de fraternidade. Não apenas a prática mecânica da fraternidade, mas sentirmos a fraternidade. Somos irmãos e precisamos entender assim e sentir assim. É o que ele diz. Então, aos homens progressistas que já desejamos essa ordem de coisas, precisamos construir essa era nova, aprendendo meios, técnicas mais eficazes para extirpar o egoísmo e o orgulho de cada coração da civilização humana e
igualmente implantarmos no lugar desses sentimentos solidariedade, fraternidade. Só assim a igualdade e a liberdade surgirão como corolários, como consequência desse sentimento e prática da fraternidade. É a sociedade que todos desejamos, mas que precisamos estar atentos nos caminhos mais adequados para fazê-la real, para fazê-la funcionar, para que ela seja a nova era desejada por todos nós. O que podemos concluir a partir de toda essa informação? A era nova será consequência da evolução natural do planeta e da sua humanidade, sobretudo progresso moral. E esse processo, embora esteja no cronograma de Jesus, em nome do nosso Pai, em nome de Deus, ele tem como fator fundamental da sua equação o livre-arbítrio de cada indivíduo. Está no cronograma, está no planejamento de Jesus, é desejo de Deus que se dê todo o seu planejamento, toda a agenda de Jesus é feita na direção de que isso se aconteça. Mas, como fator preponderante dessa equação montada com Jesus para nos educar, nos orientar, trazer os exemplos, mandar mensageiros seus, trazendo exemplos, trazendo espíritos de ordem superior para reencarnar na Terra nesse momento e servirem de exemplos, de líderes, mas dentro dessa equação, um fator preponderante é o livre-arbítrio que Deus bota como regra fundamental para cada um de nós, para que sejamos responsáveis pela dor e pela alegria que nos aconteça. Sejamos responsáveis pela era nova que todos nós já desejamos. Depende de cada um de nós. Vamos então rever aquelas questões que colocamos aqui no início e que tendem a nortear, a manter o nosso foco da posição pessoal diante do que temos visto para a sociedade da nova era. As questões são, relembrando, primeira, eu já tenho me comportado como um cidadão da nova era? Agora, depois dessas reflexões de Kardec sobre fraternidade, igualdade e liberdade, dá para respondermos essas questões com mais segurança? Esse é o objetivo do estudo. Eu já tenho me comportado como um cidadão da nova era? Ou seja, um homem de bem? Tenho empregado esforços, segunda questão, tenho empregado esforços para ser um homem de bem, menos egoísta e mais fraterno? Terceira questão, o que eu tenho esperado de Deus? Será que eu desejo que Ele construa para nós, por passe de mágica, por graça, um mundo melhor? Será que é isso que eu estou esperando dele? Será que eu não estou jogando para ele a responsabilidade que talvez seja nossa? Até por uma questão de mérito? E a última questão, o que eu tenho oferecido à vida? Eu tenho querido muito, desejado paz, benefício, conforto, respeito. E o que eu tenho oferecido? Essas são as questões. Elas são de ordem pessoal, que cada qual responda para si. Essa é a preocupação primeira. Faça uma reflexão sobre o tema e responda essas questões para si mesmos. Mas quem puder, mande essas respostas para nós, ou até novas perguntas ou novas demandas sobre esse tema, sugerindo abordagens diferentes ou perguntando o que não entendeu. Esse é o objetivo, para que efetivamente a gente consiga, com esse ciclo de estudos, os nossos objetivos desejados. Precisamos da participação de todos, perguntando, afirmando, trazendo informações, trazendo questões,
respondendo a essas proposições. Se vocês buscarem os outros 5 estudos, cada um deles tem 4 dessas questões. Respondam ela, mandem para nós, mandem no privado do WhatsApp meu, Marcos Foz. Tá? Sandro sempre coloca no WhatsApp do grupo a lembrança do meu WhatsApp para que possam mandar. Depois eu compartilho essas informações com o Sandro, a gente tem conversado sobre isso, construído o estudo a partir disso. Vamos participar. E assim vamos encerrando, né, as nossas reflexões de hoje, desejando a todos um bom domingo, um bom resto de domingo, que essas reflexões possam nos acompanhar pelo resto de domingo, né, ali fazendo almoço, almoçando, compartilhando com os familiares, que possamos até aproveitar o espaço desses familiares, desses que compartilham conosco, para trocar ideias a partir dessas reflexões, que não são nossas, são de Kardec. Nós estamos nos inserindo juntos, a CEAL, nessas reflexões de Kardec. São importantíssimas do ponto de vista dessa sociedade melhor da nova era, mas, sobretudo, da nossa posição como cidadão que deseja e precisa fazer por merecer participar da sociedade da nova era. Roguemos assim a Jesus essa inspiração, essa bênção e essa proteção, para que possamos seguir em frente no encalço dos seus exemplos de amor e de perdão. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.